Esse podcast é um oferecimento de Quantum, onde saúde e bem-estar se transformam em resultados incríveis. Escaneie o QR Code e saiba mais. Como é que chegou esse convite da Amazon na tua vida? Como é que aconteceu? Porque, assim, tá divertido. Ontem eu tava vendo ali os bastidores que você filmou com o Fabrício, que... Cara, eu lembro do Fabrício jogando no Corinthians em 2002, pô. Sim, ganhou Copa do Brasil e depois ganhou o brasileiro, né? Foi ao contrário. Ele ganhou... 2002 e 2005. Copa do Brasil e 2005, brasileiro. 2005 ele ganhou o Brasileirão. Ganhou o brasileiro. 2002 ele foi vice, porque, né, aquele dia que o dia pelo qual eu me declarei pelo Fábio Costa, ele tava jogando e não deixamos ele ser campeão aquele ano. Mas, ele, sempre foi um cara mega resenha, assim, eu vi ali os bastidores e tal, e a equipe parece muito legal, ali o Rômulo, um monte de cara que eu tenho vontade de conhecer. Como que aconteceu a Amazon na tua vida ali? Eu tinha saído do SBT e eu tive um grande bug de como seria minha vida. Foram 10 anos só trabalho. Eu não sabia o que era vida pessoal, não tinha final de semana, não sabia o que eu ia fazer. Então eu saí do SBT, na segunda-feira, na quarta-feira, uma outra emissora entrou em contato comigo e falou, a gente quer te pagar mais e quer que você venha pra cá. E aí eu falei, não vai rolar. Por quê? Eu não sei o que eu quero fazer ainda. Não, a gente dá um mês de férias. Eu falei, não. Mas o que você quer fazer? Aí eu comecei a me perguntar, o que eu quero fazer? Eu falei, eu quero surfar na Bahia. Aí fui pra Bahia surfar, aprendi a surfar, virou um ritual meu. Quando eu voltei, a Amazon me chamou pra fazer a Copa do Brasil. Você não ficou preocupada? Porque, assim, esse nosso meio é uma eterna competição por espaço, né? Eu fiquei muito preocupada. Peraí, eu vou negar e aí, será que eu não posso afundar a minha carreira, etc. Você teve que ter uma puta de uma coragem pra... Foi muito difícil, assim, foi muita terapia pra falar, eu não quero entrar nesse trabalho agora porque eu preciso me encontrar. Sua cabeça tava... Era mais dinheiro até, entendeu? E aí eu falei, mas cara, eu fiz 30, eu não tenho vida pessoal, eu não consigo namorar, eu não consigo ficar com os meus amigos, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa com isso. Então, quando eu parei, tinha ali o fundo de garantia, eu falei, peraí, dá pra segurar um tempinho? Eu parei e falei, tá, vou viver um pouco a minha vida. Enquanto eu estava vivendo minha vida, aparecia coisas pra fazer nas redes sociais, que eu já tava gostando bastante. Foi um carnaval que eu comecei a fazer vídeos virais, que eu perguntei pra geração nova quem era Carla Pérez, ninguém sabia o que era. Falando que era uma escritora, amiga da Clarice Lispector. Meu Deus. Esse vídeo é maravilhoso, saiu no Metrópolis, de uma jornalista pergunta quem é Carla Pérez. Isso você fez no carnaval? No carnaval que eu tava... E a Carla Pérez, que é um ícone do carnaval. Antes de ir pra Bahia, eu fiz o carnaval, tipo assim, curtindo o carnaval. Fiz com a Brahma também, etc. E aí eu fui fazer uns vídeos também. E as coisas começaram a dar certo. Porque foi ideia da cabeça ali. Vamos perguntar quem é Carla Pérez pra geração nova? Vamos. Aí quem é? Uma escritora. Eu falei, é isso aí. Aí começaram os vídeos virais na internet... E aí a Amazon me chamou pra fazer a Copa do Brasil. E a Copa do Brasil é dia de semana. Então eu tinha o final de semana, era mais espaçado. E aí a gente começou a fazer a Copa do Brasil. E aí eu comecei a ficar amarradona. Por quê? Eu sempre gostei de fazer Copa do Brasil. É uma diversidade. Você vai pro Nordeste, você vai pro Norte. Não, é maravilhoso, gente. Você vai ver, tipo assim, o Internacional... jogar contra o Asa de Arapiraca de Alagoas, entendeu? É muito legal. Você vai pra lá e eu comecei a ficar amarradona nisso e começou a dar muito certo e a gente começou essa parceria em 2023. E aí fomos fazendo em 2023. Eu dei uma pausa pra ir pra Copa do Mundo Feminina, que eu fui pelo Terra, né? Fui fazer setorista do Terra. E aí voltei, continuamos a Copa do Brasil. E aí, em 2024, a gente continuou com tudo na Copa do Brasil. Esse ano veio o Brasileirão. E aí vai enchendo, né, de competição, de coisas. E a equipe foi pegando, assim. A gente tem um jeito de... É legal que não é nem a Globo e também não é a Cazé TV. Sim. É um meio termo. A gente sempre vai trazer muita informação. A gente foca muito nisso. São profissionais muito... nerds muito vidrados em informação. É uma transmissão mais, embora tenha o humor do Rômulo ali, uma transmissão mais clássica, não é a coisa da... O Rafa vem assim com os números que fala, onde você tirou isso, Rafael? Eu não sei, tem 3 caras que eu acho que trabalham mais que qualquer pessoa que eu conheci na vida. Primeiro foi o Mauro Betti, que lá no SBT, toda hora você olha, ele tá num lugar diferente. Não, o Mauro trabalha Rafa, em lugar. também, que
trabalha toda hora, pega um voo, não sei o quê. E o André Hernan também, que é outro workaholic, é um amigão impressionante mesmo, são três caras. Então, são 3 caras que eu falo assim, gente, não sei como vocês respiram, vocês comem, vocês param, não bugam, não tem burnout. Mas eles amam muito isso e fazem muito bem. E esse lance de colocar o jogador na transmissão É novo. com o repórter é novo, né? É novo. O que acontece? A gente ali na transmissão pensou num padrão que a Amazon já faz lá fora, com umas transmissões na Europa, que colocam o jogador no campo. Mas aqui no Brasil, você vai ter 2 tipos de jogadores. Então foi a primeira vez que a gente fez, foi com esses 2 clássicos mineiros mesmo, porque normalmente o jogador fica na cabine, né? Com o Galvão, etc. E aí agora a gente fez com o Rômulo, com eles lá comigo apresentando do gramado. Então, a gente teve o Tardelli e teve o Fabrício, né? E cada um com um perfil. O Tardelli já mais tímido, foi a primeira vez que ele fez, mas eu acho que ele foi super bem. Teve a situação também do time, né? O Atlético saiu perdendo. E aí vem o Fabrício, que é assim, uma figura. Só que aí vem a liberdade. Eu tive a liberdade de conversar com os 2 e falar assim, vamos no ritmo de vocês. Ficava com os 2 durante a transmissão do lado do banco ali com eles. E o Fabrício, eu falei, Fabrício, eu sei todos os seus memes. Eu vou subir o seu meme pra você cortar, entendeu? Pra você fazer o gol. Então eu fui o volante ali do Fabrício, né? Eu fui camisa 5 dele. E aí ele, assim, muita gente acha que ele acabou me tirando, que ele acabou... Mas ali eu sabia que eu tava dando espaço pro monstro sair da jaula, entendeu? E ele saiu e foi muito divertido. Porque ele é assim. Em off, você tava comentando aqui que tem histórias com o Bruno Henrique do Flamengo. Rolou um problema entre vocês nos últimos anos, eu quero saber. Foi problema não, foi até pelo perfil das nossas transmissões. Porque, tipo, não dá pra você fazer uma transmissão e você saber de um meme, você saber de uma coisa e você não entrar naquilo ali. E no caso do Bruno Henrique... O Henrique tem alguns, né? O Bruno Henrique, ele é um cara que vem muito meme e às vezes ele não gosta muito do meme que vem, né? E aí foi muito culpa do Rômulo isso aí, eu vou colocar na conta do Rômulo. O Rômulo, na hora que o Bruno Henrique entrou em campo com a criança, notou que repetidas vezes a criança chorava no colo do Bruno Henrique. Eu lembro disso aí, velho. E aí ele ficou muito marcado de, tipo, toda vez que ele entra com a criança dá um choro. E ele falava pra criança, calma, criança, calma. Sim. E a pessoa colocava na internet, reproduzia eles falando uma coisa completamente diferente. Então era um meme muito bom. E aí aconteceu na transmissão, ele tá com a criança e a criança chorar de novo. O Rômulo tentou, mas o Rômulo não ia conseguir. E aí ele falou, começou o bicho papão das crianças, que não sei o quê. Começou bicho papão das crianças. E aí durante toda a transmissão, o Rômulo brincava dessas coisas, né? As tiradas maravilhosas do Rômulo. E aí a gente vai lá e é uma extensão da narração do Rômulo na hora de entrevistar. E aí ele fez um jogo, tinha ganhado, tava super feliz. Eu fiz muito Flamengo naquele ano, né? No ano passado. Inclusive ganhou a Copa do Brasil. E aí, nisso eu fui perguntar, ô Bruno Henrique, ô Bruno, as crianças estão chorando no seu colo, né? Eita, mas que situação, como que é? E aí ele... acontece. Não, mas ali criança é sincera, mas tá tudo bem, né? Mas o jogo e tal. Falou assim, não, mas aí você tenta acalmar a criança. Tipo, a gente foi fazer uma resenha. E aí ele não gostou. Aí eu senti que já foi a brincadeira que ele ficou meio assim, meu Deus, não levou muito na esportiva. E logo depois aconteceu a situação do julgamento das coisas dele, etc. Ele já ficou um pouco afastado das entrevistas, mas toda vez que ele ia no campo, até quando ele estava machucado, eu senti o Bruno olhando, tipo assim, não gosta daquela repórter. Eu falei, meu Deus, eu criei uma inimizade com o Bruno Henrique. Aí aconteceu uns 3, 4 jogos que o Bruno aparecia do meu lado, eu fugia. Não deixa ele me ver, não, porque ele tem uma cara de bravo, né? Tem uns jogadores que você tem medo. Eu trabalhei com o Vitor Roque lá em Araraquara, ele era o diretor de futebol na Ferroviária. Eu chegava do lado dele, eu tinha medo. Até hoje, ó, que nem joga mais. E o Bruno Henrique, ele tem a cara fechada, né? Ele é mais sério. Então, aquele momento ali, tentamos brincar, ele não entrou muito. E aí, ele já deixou marcado pra assessoria ali, que tipo assim, não gostei. Repórter ali, não quero... A assessoria do Flamengo falou... né? Sabia que ele não queria ali, que ele ficou bolado, que ele não queria... E é um novo momento, né, da comunicação, assim, porque tem cada vez mais essa coisa
de utilizar do futebol como uma peça de entretenimento também e levar o jogador para um lado mais da brincadeira que se humaniza. Ele podia muito falar assim, ó, eu não tenho culpa, tô dando esse azar, mas eu tento acalmar a criança, mas ele não deu certo, ele não gostou. E aí ele pegou uma birra naquele momento ali. E aí eu falei, gente, eu preciso quebrar isso, porque eu tô fazendo o Flamengo e o Bruno Henrique, ele é um cara que sempre está, que é um cara bacana, assim, eu também não quero... né, que fique esse mal entendido, mas eu vi, ele entrava no campo, ele olhava assim de canto de olho, eu falava, meu Deus do céu, e ele já tem esse semblante. E aí na final da Copa do Brasil, ganhou o título, fizemos todas as entrevistas, não sei o quê, eu chamei o Bruno, ele tava com a família dele, falei, Bruno, deixa eu te falar uma coisa, a gente não queria... fazer nada de mal ali, a gente estava brincando, a gente tem esse perfil, a gente sabe que você não tem culpa das crianças, a gente sabe que isso acontece, criança é assim mesmo. O cara ficou mal, assim. Não, a gente não vai reproduzir isso, mas se você não gostar, não fique chateado comigo, e nessa humildade mesmo, e ele, não, tá de boa, já passou, aí ficou tudo bem, depois disso, acabou o assunto, mas foram uns 4 meses tensos aí, por causa de Rômulo Mendonça e o bicho papão das crianças, entendeu? E aí tem uma coisa também que, assim, você se vê no futuro como uma comentarista? Porque eu fico pensando, né? Você falou da sua boa relação com os jogadores. Uma pergunta como essa já constrange, né? Você faz uma pergunta que o cara não gostou. Imagina você fazer um comentário do que o cara não tá jogando nada, o cara não tá bem. É difícil, e aí depois tem ter que Ou no caso do Bruno Henrique, envolvido nesse momento agora delicado. Então, assim, eu mesmo tenho uma porrada de jogadores aí que se eu encontro na balada aí, eu ia ficar meio... Na reportagem isso também acontece. Eu faço perguntas que eles não querem que eu faça. E eu não vou deixar de fazer. Já rolou outras vezes com outros jogadores? Não, já teve situação até de torcida não gostar da pergunta que eu fiz. Mas assim, vão ter 2 trabalhos. O primeiro de não gostar e depois de aceitar. Porque eu tenho que fazer o meu trabalho. Eles também estão fazendo o trabalho deles. E é engraçado, porque ali no momento pode até ficar tenso, mas depois da situação fica tudo bem. Não fica esse clima assim. Sabe que é uma parte profissional. E eu aprendi a não baixar muito a guarda também, assim. Porque se eu tenho que fazer o meu trabalho, se eu tenho que perguntar, por que eu não vou fazer? Por medo de... Reações? Não faz sentido nenhum. Eu acho que eu lutei tanto para estar nessa posição e para poder ter essa voz hoje de chegar e fazer a pergunta que eu gostaria de saber. Então eu vou fazer, né? E teve até uma situação recente que, assim, aí eu também coloco um pouco, talvez no calor do momento, escolher a palavra errada. Num jogo que teve Vasco e Flamengo no Maracanã, eu estava com o Vasco, tinha um jogador português, o Nuno, né? Que ele tinha chegado. E naquele jogo, o primeiro tempo, o Vasco, sim, bombardeou o Flamengo. Então, você via ali um Vasco podendo fazer um gol no Flamengo e ficou no 0-0. E aquele 0-0 parecia muito legal pro jogo, pro cenário do Vasco naquele momento. Só que o Vasco, ele conseguiu chegar ali na meta e no final do jogo era o Carille. Aí eu vi o Carille falando com o Coutinho, mas muito exaltado, e o Coutinho justificando, tipo assim, cara, não é isso. Não. E ele, eu quero que vocês façam isso. Não, mas eu vi, assim, do meu lado. Eu vi aquela cena e fui entrevistar o Nuno, que tinha um cara que a bola passou por ele em todas as jogadas. Aí eu virei, Nuno, o que deu errado que o Carille tava consertando com vocês ali, pedindo pra vocês? Aí, 0-0 com o Flamengo, cenário do Vasco, ele virou português, errado? Você acha que deu alguma coisa errado? Não, pra mim não deu errado, a gente tá no jogo. Sabe, ele foi ali direto comigo na pergunta, porque ele também tem uma cultura portuguesa diferente ali. Eles são mais diretos. Eu já morei lá também, eu ganhei uma bolsa uma vez, fiquei lá. E eu sabia que era assim, então eu não me ofendi. Só que aí voltou, enfim, aí repercutiu na internet, tipo assim... Essa repórter, o que é dar errado pro Vasco, não sei o quê, por causa da palavra errado. Mas o que eu tava me referindo era da cena que eu tinha visto o Carille com o Coutinho falando que algo não estava funcionando. E eu queria saber o que ele estava cobrando dos jogadores. Porque aquilo ali poderia ser a decisão para a bola entrar, entendeu? E aí o Coutinho estava dando um cenário de dentro do campo que não era o que o Carille estava querendo. Então ali eu recebi um hate da torcida do Vasco, né? O Galvão até falou, não, Nuno, não foi educado com a moça, seja educado com a moça, acho que repercutiu mais aí.